O Goiás decidiu que quer contratar um técnico estrangeiro. Depois de insistir, de negociar com o Dorival Júnior, não deu acerto e o presidente do clube, Paulo Rogério Pinheiro, já encarregou o Arley, o diretor de futebol, o vice-presidente do conselho, Edminho Pinheiro, e eles estão à procura de um técnico no mercado sul-americano ou no mercado português. Como é uma novidade para a gente, vamos conversar com um especialista. Vou conversar com o Bruno Garcês, tem um canal no YouTube, onde ele traz muitas informações sobre o futebol sul-americano, ele está também no Twitter, e ele veio aqui para colaborar com a gente aqui da PUC TV, para trazer um pouco do seu conhecimento e mostrar para a gente um pouquinho o que é esse mercado sul-americano. É um prazer tê-lo participando aqui com a gente. E, primeiramente, o que você acha aí dessa iniciativa do Goiás de procurar um treinador de fora do país, no mercado sul-americano e no mercado português? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, André? É um prazer participar aqui com vocês, aqui, falar um pouquinho sobre futebol sul-americano. O Goiás tem investido em alguns jogadores sul-americanos, não tanto quanto outros times aqui do futebol brasileiro, mas tem investido. Vou até falar uma observação aqui à parte. Um dos poucos times que me sondaram para ser olheiro do futebol sul-americano foi o Goiás, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu já faço esse trabalho no meu canal de observar jogadores e times da América do Sul. Há 4, 5 anos, 5 anos que eu faço o programa do Sudaca Brasil, meu canal, e observo muito futebol sul-americano. Consigo assistir 6 jogos por fim de semana, para você ter uma ideia. Mas o Goiás, incrivelmente, foi o único time que até agora me sondou para que eu fizesse parte da equipe de olheiros. Com relação à contratação de um técnico estrangeiro, tá na moda. A verdade é essa. Tá na moda porque outros clubes aqui do futebol brasileiro, principalmente da Série A, têm investido nesse tipo de trabalho. Né? O próprio Fortaleza se deu muito bem com o Vojvoda, né? O Palmeiras, o Flamengo, o Atlético e Santos investiram no São Paulo, até fizeram boas campanhas. Seguindo a moda dos vizinhos, né, André, que o Goiás vai nessa onda de pegar técnico estrangeiro. Acho que tem que ter muito critério na hora de escolher o técnico estrangeiro, porque não é qualquer técnico estrangeiro que vai vir ao futebol brasileiro e vai se adaptar. Né? O futebol brasileiro é bem distinto do futebol colombiano, equatoriano, futebol argentino, uruguaio. Então, tem que ter um critério, um olhar mais de acordo, assim, que eu sempre falei, com o perfil que o técnico tem. Não importa, ele é uruguaio, mas às vezes ele é um uruguaio de posse de bola, time ofensivo. Né? É diferente, às vezes tem uns uruguaios que são mais retranqueiros, de contra-ataque, times compactos. Né? Então, esse perfil tem que estar bem claro para a diretoria do Goiás, para não cometer nenhum erro. Não é simplesmente pegar qualquer estrangeiro e trazer aqui para o Goiás. E até você nessa função de olheiro, até em cima disso que você falou, quais são os principais pontos que um time tem que observar, no caso de estar citando aqui o Goiás, para contratar um técnico estrangeiro? O principal primeiro, um gestor de jogador. Né? Na Europa, você tem uma equipe enorme que você consegue gerir uma equipe de 27 a 30 jogadores. Né? Não é apenas o técnico. Né? Aqui se leva muito a onda que é o técnico que tem que gerir essas pessoas, esses jogadores. Então, primeiro, uma equipe qualificada, um técnico que entenda que o futebol brasileiro precisa disso. Por mais que às vezes venha um técnico com uma tática brilhante, que sabe explicar, que sabe entender. Se os jogadores não forem acariciados, não forem sentirem a vontade com esse esquema, não adianta. Né? Então, vimos trabalhos de técnicos até que eu acho interessantes que não deram muito certo. Né? O próprio caso da Bove, lá no Bahia, é um técnico com ideias boas, interessantes, mas o grupo do Bahia não abraçou. Não abraçou e não adianta você vir com uma ideia boa se o grupo não entende aquele ali. Então, para um técnico estrangeiro vir aqui, primeiro, ele tem que se adaptar ao tipo de treinamento, que aqui se reforça muito a parte física, porque é um campeonato longo e o Goiás volta a disputar a Série A e sabe muito bem como é cansativo uma temporada com muitos jogos. Né? E aí, se a parte física não tiver de acordo, e se o técnico não entender isso, aí já começa mal.
Então, primeiro na parte... E a tática tem que ser fácil de se explicar ao longo da temporada, né? Se ele chegar a querer implantar uma tática de intensidade, de marcação intensa por zona, isso aí nem sempre todos os jogadores pegam fácil isso, né? Por isso que eu falo que há uma diferença entre a antiga escola de treinadores do futebol brasileiro com essa atual e principalmente a europeia. Há uma diferença grande. Se eu pegar um treinamento do Luxemburgo, do Filipão, é bem diferente com o que relaciona o Abel Ferreira ou o Jorge Jesus. Não estou falando que são ruins, mas são distintas. E essa distinção que alguns jogadores acabam se perdendo um pouco. Então, tem que ser com calma. Até a aplicação desse novo sistema de estilo de treinamento, de aplicação tática, ela tem que ser feita de uma forma com calma, porque o brasileiro não está tão acostumado assim. Principalmente os jogadores que vêm de fora, sim, eles estão mais acostumados. Pergunta para qualquer jogador de futebol brasileiro que volta da Europa, ele volta com a mentalidade mais tática, movimentação sem a bola, né? Coisa que nem todos os brasileiros aqui estão acostumados a trabalhar. No mercado sul-americano hoje, tem treinadores disponíveis dentro dessa linha que você imagina e que estariam no alcance do Goiás? Olha, tem técnicos que fizeram um bom trabalho. Quer ver? Tem dois técnicos que eu gosto, mas um vem de uma boa campanha, outro vem de uma fase ruim, né? Mas são técnicos que eu gosto da ideia de jogo, são modernas, são dois argentinos. Um é o Eduardo Domingues, que até hoje, não sei, dia 6 de janeiro, estava sem time. Ele quis sair do Colón, ele levou o Colón Santa Fé ao primeiro título da história do clube, isso já o consagrou, mas no segundo semestre ele acabou perdendo um pouco o fio da meada com os jogadores. Ele já aconteceu isso com ele atrás, já foi para o Nacional do Uruguai, não deu muito certo, um time alto do Uruguai, né? O Nacional, vou nem falar da história dele, mas não se deu muito bem. Aí ele voltou para o Colón, e no Colón ele se deu bem de novo, aí foi campeão. Então, um técnico, para mim, que tem ideias modernas, um time intenso, com marcação, aplicação ali no meio de campo e saídas rápidas. Então, eu gosto do estilo do Domingues, é um jogador, um técnico que está aí no mercado. E o Franco Delca, que é um técnico também dessa linha mais ofensiva, toca muito bem a bola, gosta de triangulações, gosta de tratar bem a bola desde lá do início com o goleiro, mas teve uma queda, uma boa temporada no News Old Boys, e por isso está em baixa, né? Então, o Kudelka é um técnico interessante, teve um excelente trabalho no Tajeres, ele que levou o Tajeres da Série B para a Série A e o classificou para a Libertadores. Então, se hoje o Tajeres é isso, muito se deve também ao que o Franco Kudelka fez. Então, são dois técnicos que eu acho interessantes, que estão no mercado e estão desempregados atualmente. Tá essa moda no futebol brasileiro, né, de trazer os treinadores de fora, principalmente do mercado sul-americano, então buscando também Portugal. E para esses treinadores, está sendo moda também vir para o futebol brasileiro? Como é que eles veem o futebol brasileiro, Bruno? Eles vêm com bons olhos, muito bons olhos. Primeiro que a parte financeira é muito melhor do que a parte dos países que eles estão, né? Tirando o River e Boca, né, e talvez o Independiente del Valle, lá do Equador, que paga muito bem, Atlético Nacional da Colômbia, mesmo assim, é inferior o valor que se paga aos treinadores lá ao que se paga aqui nos brasileiros, né? Então, o interessante na parte financeira é ótimo. E na parte de trampolim, para você trabalhar numa outra liga, principalmente na Europa, é excelente. Então, tivemos alguns casos. O caso do Chacho Coudet fez um bem danado para esses técnicos argentinos tentarem a chance aqui e depois irem para o futebol europeu. Tenho certeza que o Vojvoda pensou isso antes de ir para o Fortaleza. É uma grande chance. É uma liga, é a melhor liga do futebol sul-americano. É uma liga muito técnica. Eu sempre vejo as entrevistas coletivas quando os técnicos chegam aqui no futebol brasileiro. Todos, eu te falo sem exceção, falam que o Brasil é um país que se trabalha muito a parte técnica, né, do futebol.
né, drible, passe, e eles exigem isso, a maioria deles que vêm aqui exigem esse estilo de futebol, que tem passe, então eles querem dar mais coordenação na parte tática, porque a parte técnica eles estão até felizes com o produto que eles têm aqui, né? O próprio Sampaoli falava, caramba, eu queria que tivesse material humano que eu tenho aqui lá no início da carreira dele, né? Como que a qualidade do jogador do futebol brasileiro é muito maior do que você vai em outros países. Nada contra argentino, uruguaio, que tem bons jogadores, Colômbia, mas se for pegar no geral, a qualidade técnica dos jogadores aqui do Brasil é impressionante. Se discutiu muito nesse último ano aqui na América do Sul, nos programas de debate na Argentina e tal, que o futebol brasileiro está anos-luz à frente do futebol argentino e que por isso tantos times na semifinal de uma Libertadores, 3 brasileiros e 1 de fora só. Isso é impressionante, é uma marca. Na final do Sul-Americano, 2 brasileiros. Então, isso é que impressionou, e por isso o Brasil, sim, é um trampolim para esses caras trabalharem lá na Europa, ou para uma liga mexicana, ou até para uma liga americana. Por que os técnicos brasileiros não acompanharam isso, Bruno? Se acomodaram porque o Brasil sempre foi muito fechado. Nos últimos... Eu estava até pensando nisso outro dia. Já nos anos 80 e anos 90, poucos técnicos estrangeiros vieram para o Brasil. Poucos. E no início do ano 2000, alguns vieram pingado, mas a partir do ano 2010, mais técnicos vieram para cá. E aí, com a vinda de mais jogadores, também se trouxeram os técnicos. E aí o futebol brasileiro se acomodou. Quando teve um campeonato brasileiro, eu não vou lembrar o ano, que o Luiz Felipe Scolari foi campeão com o Palmeiras. Tinha um elenco maravilhoso, mas era um futebol pobre, era um futebol sem encantar ninguém. E ele fazia o feijão com arroz, e com isso conseguiu o título. Então, a maioria dos técnicos brasileiros ficavam nessa dança de cadeiras, mas sem se renovar. Quando veio alguém de fora e implantou um sistema um pouquinho mais organizado e com a qualidade técnica do futebol brasileiro, começaram a nadar de braçada aqui, e os outros técnicos ficaram muito por vaidade, muito por acomodamento mesmo, se acomodaram, né? E acharam que não tinha que se renovar, né? Então, esse é o grande problema. Você vê o Cuca se preocupou, depois que ele saiu do Palmeiras, em tentar renovar algumas ideias para tentar, pelo menos, montar um time competitivo. E montou um Santos final de Libertadores e montou um time do Atlético no passado, mas ele se desgastou, quis sair. A questão é que, se os técnicos brasileiros não se renovarem, não pensarem mais adiante, o futebol, os técnicos brasileiros vão começar a ficar no limbo, porque não vai nem o futebol de fora vai querer eles, e nem os daqui também vão querer, os problemas da prateleira de cima, né, do Campeonato Brasileiro. Né? Vamos ver quantos técnicos estrangeiros teremos no início desse Brasileirão Série A. Eu acho que teremos um recorde. Eu tenho quase certeza que vai ter um recorde de técnicos estrangeiros nesse início da Série A. Mas é porque precisa renovar. E eu vejo lá no futebol argentino que até os caras mais novos, quer ver, eu vou dar um exemplo, Fernando Gago, que é um técnico que não deu muito certo no Racing. Fernando Gago foi até agora há pouco tempo, era volante do Boca e do Vélez, é um técnico, um volante que jogou no Real Madrid e tudo mais. As ideias dele são maravilhosas, ainda não conseguiu emplacar, ainda é o primeiro trabalho em grande time que ele teve no Racing da Avejaneda, mas ainda não emplacou, mas as ideias são boas, quer dizer, a formação já é qualificada, é diferente dos técnicos aqui do Brasil. Outro dia eu vi um curso da CBF que não chamaram ninguém de fora. Nós vamos educar com os próprios brasileiros que estão defasados? Então vamos procurar alguém de fora. Tem que ter humildade. O futebol brasileiro nem sempre foi o melhor do mundo. Em 1930, o Brasil não tinha os melhores técnicos, nem o futebol melhor do mundo. Foi ganhar depois de Pelé. Então, essa humildade que o brasileiro precisa ter um pouco. Às vezes tem que descer um pouquinho, e desde o 7-1 que começou a se questionar mais isso, mas tem muita gente empurrando com a barriga essa renovação, principalmente dos técnicos. Eu sempre reclamei muito disso. Os técnicos têm que se renovar. Você tem poucos técnicos, às vezes, o Barbieri é um cara que eu estou confiando. Eu já confiei mais no Rogério Ceni, mas também acho que deu uma parada. O Renato Gaúcho também fez bons trabalhos, mas também acho que deu uma parada. Não pode parar, André. Não pode parar. Os caras sabem que futebol está sempre evoluindo e mudando as táticas o tempo inteiro. Então, o próprio Zé Mourinho, que é um baita técnico, mas ele também, se ele parou. Se ele não se renovar, também vai ficar indo lá para a prateleira de baixo do futebol europeu. Então, é uma coisa... É feroz o mercado. Bruno Garcês, muito obrigado pela
entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo conhecimento que você passou aqui para a gente, né? Parabéns aí pelo trabalho. Só me diga o seguinte aí para o nosso telespectador, para o nosso internauta, para acompanhar o seu trabalho, você está no YouTube, está no Twitter. Exato, eu estou no YouTube com o canal Sudaca Brasil com C no final. Vocês podem procurar, tem vários vídeos lá de jogadores, de técnicos, inclusive. Eu fiz ultimamente os 15 melhores técnicos do futebol sul-americano, sem contar o futebol brasileiro, mas contando os 15 melhores do futebol. Às vezes até alguém que interessa o Goiás, né? E podem me encontrar também no Twitter, @Bruno Garcês, também troco informações, passo informações lá também. Vai lembrar, se o Goiás contratar um estrangeiro, você me liga aí, André, que a gente faz. Tá. A gente faz Análise. uma análise. Espero conhecer esse estrangeiro e não seja um estrangeiro. As únicas duas ligas da América que são muito requisitadas, que eu não acompanho, é o futebol mexicano e o futebol americano. Eu não consigo, não dá tempo. Eu já assisto 9 ligas aqui, não consigo ainda fazer, e não trabalho exatamente com isso, né? Então é mais por hobby e paixão mesmo, que há 5 anos não tem esse canal. Mas muito obrigado pelo convite e é só chamar que a gente participa aqui. Valeu. Um abraço, André.